Beleza. Então vamos lá. Hoje, na teoria, o ponto que a gente vai trabalhar, disciplina. Esses que a gente está trabalhando agora são conteúdos rápidos, conteúdos que não são muito longos, muito intensos. É, e aqui eu coloquei estudar em conjunto com procrastinação, porque disciplina e procrastinação é exatamente a mesma coisa, né? Quer dizer, a falta de disciplina gera procrastinação, a procrastinação gera falta de disciplina, né? Então, qual que é a ideia? Eu acho que você, Pri, é uma pessoa, pelo que eu consigo olhar de longe, você é uma pessoa bastante disciplinada, né? Eu acho. É, Porque, eu me forço a ser, mas sim, consigo um bom tanto. porque como você é produtora, um indivíduo produtor, ele tem que ter uma sequência e coisa. Só que às vezes, uma disciplina numa área da vida não implica em disciplina em todas as áreas da vida. É muito, muito frequente, né, pessoas que têm uma boa disciplina em alguns aspectos, por exemplo, o trabalho, né, onde as pessoas mais são disciplinadas é trabalho, porque trabalho significa a falta de disciplina, pode significar demissão, pode significar, né? Você tem que fazer ali, com preguiça ou sem preguiça, você tem que fazer, né? Claro que algumas pessoas são um pouco mais, outras um pouco menos, mas é muito frequente a pessoa ser disciplinada num aspecto e não ser em outros. E às vezes até o excesso de disciplina numa área esconde uma necessidade, digamos assim, de fuga. Então, a pessoa é muito disciplinada no trabalho. Trabalha, 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 muito, com muita disciplina. Porque, às vezes, na vida pessoal, ela não está bem, né? Sabe, às vezes você descarrega toda a energia numa área da sua vida, porque as outras áreas não estão boas, não está bem. E isso acontece é, fazendo com que a pessoa produza muito numa área, às vezes é muito disciplinada, porque está fugindo de olhar para dentro, olhar para os outros. Esses dias eu estava conversando com a Dani sobre, ela tem duas cadelas num abrigo, né? Ela disse, aquela pessoa lá, que a ideia é a gente ir vacinar, acho que esse mês nós vamos lá vacinar as cadelas, eu vou vacinar, porque daí fica muito mais barato, né? Ela compra vacinas e eu aplico. Daí ela diz, mas tem que ir preparado, porque a pessoa, ela lida bem com cachorro, mas lida mal com gente. Então ela dá umas patadas, sabe? É uma forma de você descarregar uma energia numa área que você domina, que você é bom, e não ter tempo, não ter oportunidade de olhar para as outras áreas, né, que você às vezes não é tão bom ou tem ali algumas coisas uma história que não é boa, até. Quais os pontos? Então, uma coisa que é importante, quais os pontos que eu não tenho disciplina? Essa avaliação é importante você fazer onde eu sou bom em disciplina e onde eu não sou, né? Onde eu sou bom, não precisa se preocupar, porque você já é bom, né? Pensando em evolução, a gente pensa em onde eu não sou bom. Por quê? E aí, se eu mapeio isso, eu começo a olhar aquele autoestudo que a gente falou, né? De você se observar. Quando eu olho onde eu não tenho disciplina, isso começa a entrar no meu radar. Tá bom, eu posso trabalhar essa falta de disciplina agora, posso trabalhar essa falta de disciplina no futuro, ou posso não trabalhar, né? Em algum momento, porque às vezes eu não tenho disciplina em algo que não é muito relevante. Mas
Se a falta de disciplina é num setor da sua vida que é relevante, tem que trabalhar. Senão, fica aquela vida descompensada, sabe? Tipo workaholic. O cara trabalha muito, produz muito, mas de repente uma vida pessoal miserável, digamos assim, né? Miserável no sentido lúdico, né? Uma vida árida. É. Porque, então, a primeira coisa boa para você fazer é mapear. Onde eu não tenho disciplina? Mapeou, né? Você pode até colocar, vamos colocar um adendo aqui, né? Qual é a importância dessa área, né? Ou dessas áreas que eu não tenho disciplina, né? Se é uma área pouco relevante, beleza, isso não vai me fazer muita falta. Agora é uma área relevante. É, quando a gente pensa num ser humano mais pleno, é aquela ideia, corpo, emoções, mente e alma. Um ser humano mais pleno é que ele tem razoavelmente desenvolvido de maneira equilibrada. Sempre vai ter uma área aqui, uma área ali, que eu sou melhor, né? Uma pessoa às vezes é melhor na espiritualidade e ruim ou não muito bom na parte física, é uma pessoa que não gosta de fazer atividade física. Então, se ele faz um pouco, ele vai de atividade física, ele ainda continua com a espiritualidade mais desenvolvida, mas o corpo também trabalha, porque não adianta espiritualidade desenvolvida e sedentarismo, o corpo vai adoecer, né? Então, eu não tenho disciplina para fazer atividade física. Eu não tenho disciplina. Isso é uma coisa relevante. Eu tenho que mexer o meu corpo. Tá? Não mexo o meu corpo, eu vou adoecer. Eu não tenho disciplina para cuidar do meu emocional. Isso é muito. No emocional é mais frequente que no físico. No físico, quando você olha as estatísticas, o número de sedentário é muito superior ao número do pessoal que se movimenta. Não sei se você já viu essa estatística, mas a diferença é gigante, né? Agora, no emocional, essa diferença é maior. Quais são as pessoas que têm uma disciplina para cuidar do emocional? É muito pouco. Então, disciplina para cuidar do emocional. Eu sou muito quieto. Eu tenho que me soltar. Eu tenho que me soltar. Porque senão eu perco, a pessoa introspectiva ela vai ficando cada vez mais. Né? Eu sou muito solitário. Eu tenho que fazer amizades. Eu tenho que fazer amizades. Mas eu não sei. Uma época eu estava conversando com um cara aqui, né? Que até trabalhou conosco. Eu perguntei, quem são os seus amigos? Os amigos deles eram os amigos do irmão, né? O irmão era muito para fora, tinha uma imensidão de amigos, e ele não. Digo, você tem que criar seus amigos. Você tem que desenvolver essa habilidade de fazer relacionamentos, né? Amizades, encontrar pessoas. A pessoa que é muito para fora, que fala muita bobagem, às vezes tem que fazer um treinamento, porque às vezes se fala bobagem fácil, o que que você perde? Amizades. Você perde negócios, você fala bobagem para as pessoas amadas, né? Então, e só que no emocional, a disciplina é muito mais difícil. Então, quando a gente faz os planos de ação, né? Claro, os planos de ação é construir uma disciplina para o emocional num nível qualificado, né? Porque daí, e naquelas coisas que realmente importantes, quem faz esse treinamento, aí faz plano de ação para construir essa disciplina. Eu não tenho disciplina mental, né? Então, quando eu pego físico denso, físico energético, emocional, mental e intuicional, se uma dessas áreas eu não tenho disciplina, ou a minha disciplina é muito ruim, vale a pena investir.
ok? Se é uma bobagem, beleza. Por que eu não tenho disciplina naqueles pontos? Então você seleciona aquilo que você tem disciplina e aquilo que não tem. Bom, aquelas coisas que eu não tenho disciplina, por que eu não tenho disciplina naqueles pontos? Você vai fazer essa pergunta para você e tentar responder. Claro que a resposta, na maioria das vezes, não é uma resposta direta, porque quando a gente pergunta, por que você não tem disciplina? Ah, preguiça, vagabundagem. Não, a preguiça, a vagabundagem esconde alguma coisa que está atrás, né? Uma coisa mais profunda. Por que que você não tem disciplina para fazer uma boa alimentação? Ah, é preguiça. Não é preguiça. A preguiça é, a desculpa imediata, né? Às vezes tem ali uma razão, né, que você, por exemplo, aprendeu, a sua família só comia bobagem, né? Então, ou os momentos lúdicos eram alimentados por bobagens, né? Naqueles momentos felizes, comia-se só porcaria, né? Então, cria lá dentro uma ideia de que a felicidade está ligada a alegria, o afeto está ligado com coisas que é só porcaria, tá? Então, aí na hora, Emily, na hora de você fazer uma alimentação boa, tem preguiça, porque a alimentação saudável remete a algo árido, e a alimentação de porcaria remete a afeto, a carinho, a lar, a pessoas, a não ter solidão, sabe? Quando eu quero perguntar por que eu não tenho disciplina naqueles pontos, é por isso que é muito difícil responder de primeira, porque eu não tenho disciplina em alguns pontos, porque está relacionado a conteúdos mais profundos não deu, só um outro exemplo, antes disso, uma pessoa, é, ela tinha falta de disciplina com dinheiro. Ela disse, Bert, eu fiz um acompanhamento com ela há um tempo, né? Bert, eu tenho dinheiro para pagar uma conta, tenho dinheiro, sei que está vencendo, e aí eu vou fazendo uma coisa, vou fazendo uma outra, para depois eu pagar, e aí eu atraso e pago com multa, sabe? Ela Uhum, tinha consciência disso. Aí a gente foi conversando, conversa daqui, conversa dali, chegamos. O pai dela, quando ela é criança, dizia assim: você nunca vai ser nada na vida. Você nunca vai ser nada na vida. E aí, como ela nunca ia ser nada na vida, ela agia para não ser, nunca ser nada na vida. Então, a falta de disciplina para pagar as contas em dia, porque mesmo tendo dinheiro e não pagar, não é porque eu sou relapso, não é porque na minha cabeça eu nunca serei ninguém na vida. Quem disse isso foi meu pai. Se o meu pai disse isso e repetiu muitas vezes, o meu pai sabe muito mais que eu né, o raciocínio de uma criança. E aquilo ficou. Então, por que eu não tenho disciplina naquele ponto? É uma investigação, na verdade, bem mais profunda. Mas as respostas simples ajudam. Ajudam, porque você sabe, por que que eu não tenho disciplina? Porque eu estou com preguiça. Ah, mas preguiça não é uma desculpa. Não é isso. Por que que eu não pago as minhas contas? Que ideias lá atrás? Quando que eu deixei de pagar as minhas contas em dia? Desde sempre? Ah, desde sempre. Então, significa que essa ideia de falta de disciplina financeira, então, é bem antiga. O que que acontecia lá na minha infância que, né, que me levava ou que me levou, sabe? Então, você vai fazendo perguntas, porque eu não tenho disciplina,
buscando os momentos, né, que eu não tenho disciplina, quando que começou, se é desde sempre ou se começou a partir de um ponto, se começou a partir de um ponto, o que que aconteceu naquele período? Se é desde sempre, o que que aconteceu lá atrás? Tá? E aí, essa investigação, você fazer sozinho, ela é difícil, mas ela é importante, né? Por que deveria ter disciplina? Então, uma coisa boa que ajuda é assim, né? É você fazer essas listinhas. Quais os pontos que eu não tenho disciplina? Em grau de importância, isso é muito importante, pouco, né? Faz as perguntas, porque eu não tenho, e faz uma relação. Por que eu deveria ter disciplina? O que que a minha disciplina me traz? E às vezes, quando você faz essa lista, a gente fica chocado. Quem não tem disciplina? Ah, por que que eu não tenho disciplina financeira? Por que que eu deveria ter? Porque se eu pago, se eu tenho disciplina, eu tenho mais, o meu dinheiro rende mais. Eu gasto menos com bobagem, eu aplico melhor. Se eu tenho disciplina financeira, se eu deveria ter disciplina financeira, eu vou acumular alguma coisa para a velhice. Se eu tenho disciplina financeira, eu posso utilizar o meu dinheiro de maneira mais produtiva. Nós tivemos, uma época, nós tínhamos uma aluna aqui, que ela falava 6 idiomas, era uma pessoa assim, alto nível intelectual. E ela era gerente de compras dessas grandes empresas, então ela ganhava uma nota. Aí aquilo deu uma bugada na cabeça dela, e o que ajudou a bugar foi esse treinamento. Ela fez esse treinamento, e aí deu uma bugada. O que que eu estou fazendo da vida? É isso que eu quero? Eu disse, não quero. Aí ela pegou e largou o emprego. E eu disse, não largue assim, não faça bobagem, não faça uma transição. Mas ela não fez. Pegou e largou tudo. Aí ela disse, aí ela, como ela largou, né? E ela não queria voltar para essa área, transição de carreira, você não faz de uma hora para outra, né? Você tem que ter um tempo. Aí ela começou a controlar o dinheiro. Disse assim, Bert, eu pagava coisas tipo Netflix, né? Mas não era Netflix. Tipo assim, ela assinava esses streams meio que tudo, sabe? Hum. Mas daí na hora de assistir, ela quase não assistia. Então eu ficava pagando, né? Aí ela foi dar uma olhadinha no plano dela da internet, pagava um plano super top, ultra, né? Mas eu não uso isso. Então, estava jogando um punhado de dinheiro fora, ganhava bem, estava tranquila, né? Então, quando eu relaciono por que eu deveria ter disciplina, eu vou relacionar um punhado de benefícios, né? Esses punhados de benefícios ajudam a gente a mudar de opinião. Que esses benefícios a gente coloca lá no plano de ação, né? Quando eu quero um plano de ação, eu quero fazer, eu faço isso. Por que que eu quero fazer isso, né? Então, no próprio plano de ação, tá bom? Eu quero reduzir a minha ansiedade, né? No próprio plano de ação, é, você já tem ali por que que você quer reduzir a ansiedade, mas você poderia acrescentar, né? O que que eu ganho se eu reduzir a ansiedade, né? Por que que eu deveria ter disciplina? São os ganhos que eu tenho se eu fizesse a coisa. Então, essa aula de disciplina, ela combina com o plano, você viu, né? Que você pode ir lá e complementar o seu plano. O plano de por que que eu quero reduzir a ansiedade, você vai lá, escreve. Né? Eu quero reduzir a ansiedade, porque se eu reduzir a ansiedade, eu ganho isso, né? É,
tudo que gera de ganho reforça a energia para eu fazer. E tudo que gera prejuízo me tira energia, né? A diferença que na disciplina é que, às vezes, a procrastinação me dá um ganho de curto prazo. E a disciplina, ela geralmente me dá ganhos de longo prazo. Acho que isso aqui até vou colocar aqui, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma atividade física. Para quê? Para ter saúde, né? Mas a saúde, se eu já estou com saúde, em vez de eu fazer uma atividade física, eu vou comer vou comer alguma coisa no Mac, vou tomar um milkshake, sabe? Que tem esse ganho de imediato. Geralmente, os ganhos imediatos não são bons a longo prazo. E os ganhos a longo prazo né, as coisas boas geralmente têm o conteúdo de longo prazo, né? Então, procrastinação igual a ganho de curto prazo. Esse ganho de curto prazo, entre aspas, né? Entre aspas, porque às vezes traz um prazer de curto prazo, uma satisfação de curto prazo, né? Vou beber para esquecer. Aí a pessoa toma o sábado, aquele churrasco, bebida, aquelas coisas. A curto prazo, dá esse ganho, a pessoa esquece dos problemas, não é ali. Mas não é esquecendo que a gente vai resolver, né? E a disciplina, ganho de longo prazo. A disciplina traz ganhos de curto prazo? Também traz, né, ganhos de curto prazo, que se eu estou ali com dores, começo a fazer uma atividade física, às vezes em 2 semanas, uma semana, já tira a dor, ou melhora, né? Que digamos assim, a fisioterapia, a pessoa está com dor, vai lá no médico, o médico prescreve fisioterapia, em 2 semanas a pessoa já melhora a dor. Então, a disciplina também traz ganho de curto prazo, mas o ganho maior, geralmente, é de longo prazo, né? Os grandes benefícios. Ou seja, as grandes construções da vida normalmente não são de curto prazo. Eu construí um emocional saudável, longo prazo. Eu construí uma estrutura financeira saudável, longo prazo. Eu construí uma saúde física, não é longo prazo, é a vida inteira, né? Não dá para você parar de fazer exercício físico, não dá de parar de você, né? Eu quero a mente saudável, é a vida inteira. Você cuidar a vida inteira, né? Então, é basicamente essa ideia. A procrastinação é o corruptor, ela corrompe, né? Porque ela promete. Bom, em vez de você ir lá fazer exercício, fuma 5, 6 cigarros, um atrás do outro, que você alivia o seu estresse, né? Ou, em vez de eu ir fazer, a minha cunhada agora está fazendo uma coisa muito bonita, ela e o marido, ou ela e as amigas, quando elas vão fazer um passeio, eles primeiro vão na academia, né? E aí, depois vão lá comer bobagem. Né, em vez de só, é domingão, em vez de só comer bobagem, sabe? Eles Uhum. fazem, sabe? Então, é uma. Essa queda pelo prazer imediato, né? Essa coisa, essa corrupção da vontade é, é difícil, em muitos momentos é difícil. Então, é, faz parte do processo, né? Por isso que o plano de ação é fundamental.
Porque se você não faz um plano de ação, escreve e acompanha, a procrastinação tende a corromper. Por quê? Se você faz um plano de ação, é uma coisa que você já não desempenha bem. Aquilo que você desempenha bem, você não precisa de plano de ação. E aquilo que você não desempenha bem, desenvolver disciplina é mais difícil, porque você está lidando com o seu lado mais fraco, o seu lado pior. E aí vem as tentações. Vai fazer aquela tentação da Ana Maria, de não fazer a prática. Aí inventa uma desculpa aqui, uma desculpa ali, tá ali por trás está um boicote. Se não tem um plano, dali a pouco esquece, sabe? Então, por que deveria ter disciplina? Quais os pontos favoráveis, né? Os pontos favoráveis, tanto que a disciplina traz, e tanto os pontos favoráveis que você tem para construir uma boa disciplina, né? Tipo assim, tá bom, se eu sou disciplinada no trabalho e essa disciplina me gera tanto resultado, por que que eu não vou ser disciplinado com a minha saúde? Sabe? Eu já tenho isso. Eu já sou disciplinado quando eu quero. Quando eu quero, quando eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena não é intelectual, mas é emocional, né? Quando a, os resultados que eu tenho satisfazem o meu emocional, eu vou lá e faço, né? Então, quais os pontos favoráveis e quais os pontos desfavoráveis? Ponto desfavorável. Na hora de fazer, eu vou adiando, adiando, adiando e não faço. Aquela menina que não pagava a conta. Então, o que que faz? Ah, na hora de fazer, eu vou adiando, adiando. Então, vou fazer o seguinte: vou colocar um despertador na hora de fazer, sabe? Então, você sabendo quais os pontos desfavoráveis, né? E quais os pontos favoráveis, você começa a usar os pontos favoráveis para vencer os desfavoráveis. O da Ana Maria, esse do despertador a gente utilizou. Eu não lembro o que que era, né? Que ela chegava na hora, daí ela, vou fazer mais uma coisinha, vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo, e o que que acontecia? Passava. Aí o que que a gente fez? Ana Maria, por que que não, experimenta colocar. Colocou o despertador, pronto. Chegava na hora que tocava o despertador, ia. Aí, uma vez eu trabalhei com uma pessoa que tinha dificuldade de levantar cedo. A gente coloca o despertador. Aí ela colocou. Aí ele disse, também eu coloco o despertador, daí eu desliga o despertador. Então, coloca dois, um perto da cama e um distante. Resolveu. Porque daí o distante ela tinha que levantar para ir lá e desligar o despertador. Ela começou, foi lá levantar, fazia, né? Às vezes, e é interessante, porque às vezes também a disciplina funciona por um tempo, a pessoa está empolgada, animada, que é o que acontece no emocional. Você faz um plano, os 2, 3 primeiros meses, a tendência é ir de vento em popa. Mais ou menos no terceiro mês começa a dar uns probleminhas, porque aquela empolgação, ela já não, ela dá uma quedinha, né? Então, aí você faz essas listinhas para começar a trabalhar, né? Utilizo a disciplina de forma a alavancar a minha evolução e a evolução da humanidade, né? Então, essas são aquelas perguntas, Pri, que é do espiritual, sabe? Quer Uhum. dizer, se eu uso a minha disciplina para alavancar a minha evolução como ser humano, evolução financeira, evolução emocional, evolução afetiva, né? Evoluir na vida afetiva, ser melhor afetivamente para as pessoas que a gente ama, sabe? Na vida, evoluir na saúde, enfim, né? Qual o custo da disciplina e quais os benefícios? Bom, isso está implícito, né?
quais os custos da disciplina, quais os benefícios. Quais os benefícios poderia estar ali? Por que que eu deveria ter disciplina, né? Aqui é a mesma pergunta de uma forma diferente. Quais os custos da disciplina? Quais os pontos desfavoráveis da disciplina? É a mesma pergunta de forma diferente, porque às vezes a pergunta com palavras diferentes ajuda a gente a pensar, né? Essa é a ideia. Qual o custo da disciplina? Então, quais os pontos desfavoráveis? Ah, mas se eu fizer 1 hora de exercício por semana, é 1 hora que eu deixo de jogar no computador, para uma pessoa que gosta de jogar. Então, é um custo, né? É um ponto desfavorável, né? Então, quais os custos, o custo das disciplinas e os benefícios? É a mesma pergunta. Aí, colocando a disciplina no planejamento, que é aquilo que a gente discutiu no planejamento. Às vezes não é falta de disciplina, às vezes é erro de planejamento. Se o que você coloca para fazer no seu dia precisam de 30 horas, não vai dar certo. E aí você diz, estou com falta de disciplina. Não, você não está com falta de disciplina, você colocou muita coisa para fazer. Então, isso a gente tem que ter cuidado, sabe? Porque às vezes a pessoa acha que não tem disciplina, mas não é que ela não tenha, é que ela coloca tanta coisa para fazer que não tem tempo para fazer. Então sempre vai ficar alguma coisa de fora. Tenho espaço para fazer ou sou escravo da disciplina? Espaço para lazer. A disciplina, ela não pode ser espartana. Um dos exercícios que eu faço é ser menos disciplinado, que eu já contei essa história, um pouco dessa história para você. Quando a gente vai fazer viagens, eu deixo para a Thaís fazer o planejamento. É um exercício para ter menos disciplina, né? Então, porque a gente tem que combinar. Disciplina em excesso, ela não é saudável. De menos também não. Né? Valorizo-me quando tenho sucesso, né? Então, a valorizar você quando você tem sucesso, isso ajuda a ter disciplina. Não tenho disciplina, começo a ter. Aí tem um ganho. Uau, olha só, ganhei, consegui isso porque eu tive disciplina. Consegui isso porque eu fiz o que tinha que ser feito, sabe? Então isso alimenta, os ganhos alimentam a jornada. Pontuo as benesses de um bom resultado, né? Quer dizer, tem um bom resultado, falo para olha só, tá vendo? Você consegue sim. Olha só, como seria se fosse de outro jeito, sabe? Então, mas isso é para tudo, não é só para disciplina. E gatilhos que disparam é isso, né? Quero acordar, bota o despertador. Despertador ao lado da cama não funciona, bota em outro lugar. Ou dois, ou três, né? Esses são gatilhos. Percebe que esse aqui tá tudo no plano de ação. E o que não tiver, se você quiser acrescentar, né, os ganhos que eu tenho, se eu, né, o que que me custa eu fazer essas coisas? Ah, depois eu vejo que me custa um pouquinho comparado ao que eu ganho, ok? Então, se você quiser dar uma olhadinha nos planejamentos, não para modificar o planejamento, mas só para acrescentar motivações, tá? É uma ideia. Beleza? Beleza. Algum comentário? Alguma ideia? Ah, é muito claro, assim, né? Quando a gente para pensar nisso, que a gente cria motivos para aquelas coisas que a gente não tem facilidade, né? A gente cria pequenas desculpas para não fazer aquilo que a gente já não tem muita facilidade de encarar, justamente porque a gente não quer encarar, né? A gente foge das coisas que a gente tem dificuldade, assim.
Por exemplo, é uma coisa que eu estou me forçando muito, né, nesse último ano, assim, mas que eu não tenho facilidade, que é a parte da espiritualidade. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre fugi muito, assim. E esse ano eu estou me forçando, mas vira e mexe eu me pego dando uma fugidinha ainda, sabe? Mas é uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar e ter mais foco, assim. E quando a gente para pensar nesse lado da coisa, né, de que você vai criar culpas, né, é mais fácil fugir, procrastinar, deixar para depois, aquelas coisas que não tem facilidade. Mas é isso, é saber, poxa, se você tem dificuldade é nisso justamente que você tem que focar mais. E aí a gente começa a inverter, né? Em vez de criar desculpas para não fazer, né? Que isso é fácil, Uhum, a gente começa a criar desculpas para fazer, né? Que é quais são os benefícios, o que que eu ganho, né? E, e aí você vê que a evolução é esse conjunto. Trabalhar só com o intelecto não vai funcionar. Trabalhar só com a emoção não vai funcionar. Trabalhar só com a espiritualidade não vai funcionar. Trabalhar só com o corpo não vai. Mas quando eu começo a mexer os pauzinhos, contemporizando, tranquilo. Aí a coisa vai. sim. Fácil não é, mas tem que trabalhar. Eu tenho uma coisa que eu gosto de falar, não é fácil, mas é fascinante. É muito legal, é muito legal. Parar para pensar mesmo, né? Porque a gente não. Se deixar isso, é mais fácil ligar a TV num seriado e ficar assistindo do que parar para pensar nessas coisas e avaliar as próprias ações, né? Porque o interessante é isso. Por que que eu tenho determinada ação que me gerou isso? E a gente não quer parar para pensar, putz, mas por que que eu faço isso? A gente não Sim. quer, a gente quer, não, vamos em frente, vamos em frente, vamos em frente. É, é continuar o movimento naquilo que a gente sempre fez, né? Eu sempre fiz Uhum, desse jeito, eu sempre as mesmas coisas e aquilo está automático, então é tranquilo, eu continuo sem problema nenhum, né? Mas aí sim. vem a mudança. Mas é isso, esse é o nosso desafio. E aí com o plano, daí essa realidade muda, porque daí você começa a, a seguir um script. Seguir um script naquilo que eu não sou bom ajuda, e mesmo naquilo que eu sou bom, você vai fazer alguma coisa, vai fazer um projeto, fazer um script sempre ajuda, né? Dar o roteiro, a jornada, a Uhum. caminhada, né? Mas é isso aí, Pri. Tranquilo então? Tranquilo, então. Muito bom, novamente. Obrigado, Pri. Obrigada, Aí, Bert. se surgir alguma coisa, coloca lá no grupo. A próxima aula, a gente vai... Emily, a próxima aula, daí a gente vai conversar sobre os planos. Mano, tá bom. Combinado, Bert. Obrigada, viu? Obrigado, eu. Até. Até.